O caos que domina Kiev reflete-se na diplomacia e na cobertura mediática. Há informações contraditórias sobre a agenda dos 3 ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia que se encontram na capital da Ucrânia para encontros com o presidente e com a oposição. De acordo com as últimas informações, os ministros da Alemanha, França e Polónia estarão ainda reunidos com Viktor Yanukovych para tentar encontrar uma resposta para a crise. Esta tarde tem encontro marcado em Bruxelas, uma reunião de emergência onde os 28 países da União Europeia deverão decidir sanções contra a Ucrânia. O responsável pela diplomacia francesa já afirmou que as eleições são a única saída possível para a crise. Entretanto, o representante da Amnistia Internacional na Ucrânia veio denunciar a apatia e a desorientação da Europa, afirmando que enquanto as pessoas estão a ser abatidas nas ruas de Kiev, a União Europeia continua a pensar no que há de fazer. Por sua vez, a Rússia mostra-se impaciente com aquilo que considera ser a falta de músculo do regime ucraniano, apelando ao poder para que não se deixe pisar pela oposição. O primeiro-ministro russo diz que só vai cooperar com uma administração ucraniana legítima e eficaz e que é preciso que a liderança recupere a boa forma. Barack Obama já apelou ao presidente ucraniano para que garanta aos manifestantes pacíficos o direito a poderem manifestar-se em segurança e sem medo de repressões. Washington condenou a violência e ameaçou juntar-se à União Europeia na aplicação de sanções. We hold the Ukrainian government primarily responsible for making sure that it is dealing with peaceful protesters in an appropriate way, that the Ukrainian people are able to assemble and speak freely about their interests without fear of repression. And we'll be monitoring very carefully the situation, recognizing that along with our European partners and the international community, there will be consequences if people step over the line. A crise ucraniana está também a ter impacto nos Jogos Olímpicos de Inverno. Em solidariedade com os manifestantes, alguns atletas da comitiva ucraniana, como a esquiadora Bogdana Matsotska e o treinador, abandonaram a Rússia e voltaram a casa. Este é o som das tréguas decretadas ontem pelo presidente ucraniano. Explosões, tiros, tudo igual a uma batalha. O cessar-fogo foi decretado ao mesmo tempo que eram reforçados os poderes dos militares, a quem Yanukovych ordenou uma operação antiterrorista. Para isso substituiu o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que já tinha dito que ninguém tem o direito de utilizar as Forças Armadas para limitar os direitos dos cidadãos. Afastado um defensor de uma resolução pacífica, nomeado um militar capaz de executar as ordens presidenciais. O exército está agora autorizado a utilizar as armas e a limitar a circulação para neutralizar os extremistas infiltrados nas manifestações. Os militares podem ainda efetuar controlos de identidade ou deter pessoas que cometam atos considerados ilegais. Це не екстремізм, не тероризм, хоча методи не дуже популярні серед. Os manifestantes dizem que não são terroristas nem extremistas, mas que neste momento já não há diálogo possível. Dizem que está à vista a trégua anunciada e que são obrigados a defenderem-se. Aguentaram tempo demais a corrupção instalada, os roubos, tudo. Tal como ontem, manifestantes com a cara tapada atiraram coquetéis Molotov e pedras contra a polícia anti-motim. A polícia afirma que usou balas de borracha contra atiradores que estão a usar fogo real. Os manifestantes dizem que se limitam a responder a um ataque. Um órgão de comunicação social local avança que um grupo de manifestantes sequestrou um grupo de polícias. A escalada de violência levou já à evacuação do Parlamento ucraniano. Eu cheguei à praça pouco depois, entrei pelo lado oposto e nessa altura estavam a ser alinhados os cadáveres de alguns manifestantes. Eu contei pelo menos 12 cadáveres. Aqui no Hotel Ucrânia está a funcionar um dos mais importantes hospitais de campanha montados pela organização que está a sustentar estes protestos e de acordo com os médicos voluntários que fazem funcionar este hospital, havia ali hoje
outros 12 corpos, por isso apenas entre os manifestantes haveria a registrar 24 vítimas mortais. De acordo com uma rádio ucraniana, haverá também a registrar dezenas de mortos entre as fileiras das forças da ordem, mas essa informação é muito mais difícil de confirmar. Aquilo que eu vi foi isso, foi esses corpos na sequência dos embates desta manhã, e depois, há cerca de uma hora, quando centenas de manifestantes tentavam reconstruir as barricadas destruídas na sequência dos confrontos desta manhã, quando centenas de pessoas em fila transportavam todo o tipo de destroços para reconstruir as barricadas, foram disparadas várias rajadas de tiros que acabaram por atingir pelo menos 2 manifestantes que foram assistidos aqui neste hospital de campanha. Para passarmos esta eliminatória, este jogo pode ter um caráter decisivo. É fundamental também porque para passar esta eliminatória temos que vencer. Quanto a essa questão de não termos vencido nas competições europeias, acho que está aos olhos de toda a gente o porquê de não termos vencido, devido às circunstâncias dos próprios jogos, até porque nas competições europeias realizamos dos nossos melhores jogos desta temporada. Esta eliminatória, e passar esta eliminatória, é também importante em termos financeiros depois da eliminação da Champions? Essa é uma questão que não me deve ser colocada a mim. Agora compreendo a importância deste jogo a todos os níveis. E há um favorito para este jogo, para esta eliminatória? O favoritismo é subjetivo. No fundo, é perceber a importância deste jogo, encará-lo como um jogo que nós percebemos que é eliminar e demonstrar lá dentro a nossa ambição e, sobretudo, a nossa motivação para passar esta eliminatória. Aquilo que já conhece, aquilo que estudou do adversário, quais são os pontos fortes desta equipa alemã e de que forma é que o Porto pode contrariá-lo? Bem, eu não alinho muito nesta tendência que há para desvalorizar aquilo que é a equipa do Eintracht, até porque esta equipa ganhou dos 8 jogos que disputou na Liga Europa, venceu 7. É uma equipa muito forte do ponto de vista físico, com características e um sistema de jogo muito próprios, e que nós sabemos que é uma equipa intensa, que vai nos criar dificuldades, mas como disse, nós estamos motivados e queremos passar esta eliminatória. Nos últimos 2 jogos jogaram os mesmos 3 jogadores do Porto no meio-campo. Essa estabilidade tem sido benéfica para a equipa, na sua opinião? Sim, penso que sim. A verdade é que se tem falado muito nas constantes alterações, não se tem falado no porquê dessas alterações. E é sabido que tem havido lesões da parte do Fernando, do Defour, do próprio Carlos Eduardo, que não nos têm permitido ter essa estabilidade. Neste momento conseguimos repetir o 11 por força dos jogadores disponíveis que temos. Obviamente que, estando a equipa no nível a que esteve, isso traz mais confiança não só à equipa, mas também aos próprios jogadores. Paulo Fonseca, há 3 anos o Porto venceu esta competição. Este ano sonha com a chegada à final, por exemplo? Há que ser realista e perceber que mais importante do que pensar na final é pensar neste próximo jogo. Jorge Jesus abriu o jogo em Salónica. Jardel e Soleimani substituem os lesionados Gaetan e Garay frente ao PAOK. O estatuto favorito no futebol é subjetivo. O PAOK é uma equipa que fez uma boa fase de grupos, é uma equipa forte e penso que nos 2 jogos, portanto, tanto hoje aqui como o próximo jogo em Lisboa, vai ser decidido e penso que vai ser uma eliminatória equilibrada. Sálvio está de regresso à equipa, passou 5 meses e meio na bancada por lesão. Veo a equipa muy bien, que fue creciendo durante la temporada mucho y la verdad que eso a mí me ponía muy contento. O PAOK enfrenta a qualidade do Benfica olhos nos olhos. O aviso segue em português do Brasil. Se o Benfica está achando que as coisas vão ser fáceis, acho que
Aí que as coisas vão complicar do lado deles. Estão achando, colocando o Benfica como já na próxima fase, mas a gente tem que provar isso amanhã. Lino, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, deve jogar de início frente ao Benfica, ao lado do ex-encarnado Katsuranis. De fora fica o português Miguel Vítor. Vítor Caldas, Gonçalo Azevedo Ferreira, SIC Salónica. Nós dissemos atempadamente, eu próprio disse também, que se o Tribunal Constitucional achasse que as perguntas não eram suficientemente claras, que nós estávamos na disponibilidade de as reformular. É preciso estudar os termos do acórdão para perceber em que termos é que o Tribunal Constitucional recomenda que essas perguntas sejam feitas. Quando se faz uma proposta de referendo, faz com convicção, faz pela democracia e pela representatividade da democracia. Não se faz por taticismos partidários, nem por mera política partidária do dia-a-dia. Falta também nós esperarmos pela mensagem do Sr. Presidente da República e pela devolução ou não, do diploma à Assembleia da República. Portanto, tudo que seja extemporâneo, tudo que seja precipitado, tudo que seja fazer pequena política com esta matéria, não vai ser a postura do Partido Social Democrata, certamente. O advogado de defesa de Paiva Nunes, na altura da GTDP Imobiliária, apresentou um requerimento que diz, portanto, o que diz este advogado? Que ainda será junto ao processo um código de conduta interno da EDP Imobiliária e que, portanto, sendo junto uma prova ao processo, poderá ser o caso, inclusive, de se chamar testemunhas relacionadas com este código de conduta interno, ou seja, que não faz sentido nenhum começar as alegações finais sem esgotar o contraditório. E diz este advogado de defesa, Castanheira Neves, que seria violado esse direito ao contraditório e que não faria sentido começar então as alegações finais esta manhã. Depois de uma pausa, o Procurador do Ministério Público veio já falar numa recalendarização das alegações finais. São realmente muitos advogados de defesa, estamos a falar de 34 arguidos e 2 empresas que se sentam no banco dos réus neste mega processo que começou há mais de 2 anos e, portanto, é muito difícil conciliar datas que agradem a todos e, como digo, essas datas a muito custo tinham sido marcadas, começavam hoje e duravam até dia 26 de março e agora estão então a discutir novas datas para começar então as alegações finais deste julgamento em que está em causa uma rede de corrupção e tráfico de influências que envolve nomes conhecidos como o de Armando Vara e de José Penedo. Em raros momentos, um titular da pasta da Cultura foi alvo de tanta atenção, fruto da polémica dos quadros de Miró, anteriormente detidos pelo Banco Português de Negócios, entretanto nacionalizado pelo Estado português e cujo leilão em Londres foi anulado devido a dúvidas legais. O assunto desta apresentação reunia os protagonistas, responsáveis da pasta da Cultura, Museus e Património, mas também do mundo empresarial, já que foi assinado um protocolo de mecenato por 5 anos por parte da SONAI ao Museu do Chiado, em Lisboa. Verba que viabiliza a programação do museu, mas que ninguém quis revelar o valor exato. Um bolo anual a distribuir pelo Chiado, Casa da Música e Serralves no Porto. Com esta verba indefinida, quer instituir-se um prémio, suportar a programação e realizar residências artísticas para o espaço agora alargado do museu para o antigo Governo Civil de Lisboa, já a partir de junho, numa decisão anunciada há poucas semanas com pompa e circunstância, mas que contou com o protesto da contígua Faculdade de Belas Artes. Quanto ao tema quente da atualidade, o secretário de Estado, de forma relutante, não quis esclarecer detalhes sobre o paradeiro das obras. A matéria se estão em Londres ou em Lisboa é uma questão que diz respeito à gestão empresarial e a questões operacionais e logísticas. Eu não sou responsável, certamente, por questões operacionais e logísticas. Muito obrigado. As respostas chegariam mais tarde, pela declaração lida em sede de comissão parlamentar pelo presidente do Conselho de Administração da Parvalorem, uma das 3 empresas criadas pelo Estado para a recuperação de créditos do antigo BPN, onde se incluem os 85 quadros de Joan Miró. Foi já possível chegar a acordo com as estruturas internacionais da leiloeira Christie's para a realização de um novo leilão, logo que as condições comerciais o permitam. Mais se informa este Parlamento que as obras, ainda que não houvesse essa necessidade formal, regressarão a Portugal até final do mês de fevereiro, este mês, e que, a exemplo de todo o processo anterior,
sem qualquer custo para os portugueses e por maioria de razão para os contribuintes, como aliás sempre foi dito pela administração destas sociedades. O responsável culpou o ruído mediático e da oposição, nomeadamente o PS, e não questões de legalidade, pelo falhanço do leilão da Christie's, que esteve previsto para o dia 4 de fevereiro. O governo já tinha avisado que não iria tolerar novos episódios de violência nas ruas. Para dispersar os protestos que se intensificaram na última semana, a polícia usou canhões de água e gás lacrimogéneo. Os jovens insistiram com pedras e coquetéis Molotov. Entretanto, o líder da oposição venezuelana, que se entregou às autoridades na terça-feira, foi presente a tribunal. Está acusado de liderar uma corrente fascista e de ser um dos responsáveis pela violência dos últimos dias. O presidente Nicolás Maduro fala em golpe de Estado e garante que vai continuar a perseguir os cúmplices de Leopoldo López. Este fascista que hemos detenido y que está en una cárcel a buen resguardo, juzgado por haber hecho el llamado a este golpe de Estado. Y él debe responder, y los suyos, sus cómplices, por este golpe de Estado, por cada hecho violento que sucede en este país, tiene responsables. Uno de ellos está preso. Los demás irán uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. No tengo duda de eso. Yo voy a defender la democracia y la paz de este país. Maduro enfrenta por estes dias a maior onda de contestação desde que subiu ao poder o ano passado, depois da morte de Hugo Chávez. É certo que a Venezuela é um país dividido, mas numa nação com 29 milhões de pessoas, têm crescido as críticas face à ausência de medidas governamentais para travar a criminalidade, a subida dos preços ou a corrupção. A retaliação das forças de segurança venezuelanas também já mereceu apelos dos Estados Unidos e da União Europeia para que Maduro respeite o direito ao povo de se manifestar. Sem fim à vista, os confrontos continuam a fazer vítimas, uma das quais Genesis Carmona, 22 anos, ex-Miss Venezuela. Acabou por morrer ontem no hospital, depois de ter sido atingida a tiro na cabeça durante os protestos em Valência na terça-feira passada. De repente ella me agarra de la mano y justo ese momento le meten el balazo en la cabeza, hermano, y se desmaya. Yo no sabía que era un balazo en la cabeza. Aos hospitais chegam todos os dias dezenas de feridos e não há sinais que façam antever um entendimento no país entre governo e oposição. O presidente está muito longe de abandonar o poder e os manifestantes estão também longe de abandonar as ruas. Não há muitos adeptos do Benfica para esta partida frente ao PAOK. Conseguimos encontrar, no entanto, uma família que veio de Lisboa para assistir à partida. Boa tarde. Expectativas para este jogo com a equipa do PAOK, uma equipa complicada, num ambiente, não sei se sabe, muito complicado também. Pois, acho que sim, já ouvi falar que é muito complicado, mas nós vivemos cheios de esperança. São 100 contra perto de 30 mil, vai ser difícil. Vai, mas temos que gritar também, vamos lá ver. Temos aqui uma adepta mais nova, confiante no Benfica. Sim, eu espero que ele ganhe, porque eu vim de muito longe, só para o ver. E o pai, o que é que espera deste ambiente que espera o Benfica? Acho que o resultado será 2-0 e acho que o Salvo também deve entrar para jogar e vamos ter uma boa partida, de certeza absoluta. Normalmente o PAOK não faz muitos bons resultados fora de casa, isso será um bom sinal, ou seja, se o Benfica conseguir aqui um resultado... Acho que sim, pelo menos, acho que é 2-0, mas se for um empate, de certeza que nós conseguimos passar a eliminatória. Está curioso em relação à equipa do Benfica, ao comportamento dos jogadores do Benfica? Há muitos jovens, acha que vão lidar bem com pressão? Sim, acho que sim, tem corrido bem, pelo menos desde que fez a alteração do guarda-redes, agora o Oblak, parece que deu mais segurança à defesa e acho que estamos confiantes para a vitória. E em relação à Grécia, que parece Salónica, nós temos reparado que vê-se muitas pessoas nas esplanadas, nem parece um país que está em crise. É verdade, a gente, é o que eu sempre comentei, as pessoas parece que não estão, toda a gente passeia pelas ruas, está nas lojas, vem-nos todos cumprimentar, toda a gente está aqui, é um país simpático e é muito alegre.
Encontra semelhanças com Portugal a esta hora do dia, é assim? Sim, isto parece assim um bocado desta zona abaixo, e o caso do Cedré, as pessoas estão todas a ver as lojas, estão todas aqui animadas, é engraçado. Vou-lhe pedir um prognóstico para o jogo. Eu acho que o Benfica vai ganhar 3-1, vai ser um ambiente muito complicado, que já se sabe que aqui na Grécia os adeptos correm muito atrás da equipa, mas acho que o Benfica se vai safar bem, tem feito resultados bons e se for preciso, depois na Luz, a gente cria-lhes um inferno ainda maior do que os de cá. Boa sorte para o jogo. Fica então a opinião desta família portuguesa de Lisboa. Vão assistir ao jogo, vão ser 4 mais 100 adeptos do Benfica, ou seja, 100 e poucos adeptos do Benfica que vão assistir à partida frente ao PAOK. Um jogo complicado, num ambiente, como já se disse muitas vezes, complicado, que vai estar à espera do Benfica. O PAOK gosta e conta muito com o apoio dos adeptos para ver mais logo se o Benfica vai estar à altura deste desafio grego. Foi em fevereiro de 2012, também nos 16avos de final da Liga Europa, que o Futebol Clube do Porto jogou pela última vez nesta prova. Uma eliminatória frente ao Manchester City, de má memória para os Dragões, que perderam os 2 jogos. 2-1 aqui no estádio do Dragão, depois nova derrota em Inglaterra por 4-0. Na época passada, a passagem da equipa pelas competições europeias ficou-se pela Liga dos Campeões. O Porto terminou a fase de grupos no segundo lugar, atrás do Paris Saint-Germain, passou depois para os 8avos de final da prova, sendo eliminado pelo Málaga. Esta época, como sabemos, o Porto esteve também na fase de grupos da Champions, mas teve uma prestação pior, conseguiu apenas o 3º lugar e chega então a estes 16avos de final da Liga Europa. Uma competição que venceu de resto em 2011, quando André Vilas-Boas era o treinador da equipa. Hoje, aqui no Dragão, pela frente vai ter o Eintracht de Frankfurt, o 12º classificado do campeonato alemão. Mas ontem, na conferência de imprensa, Paulo Fonseca desvalorizou esse facto, lembrando que a equipa tem tido uma ótima prestação nas competições europeias esta época. Na Liga Europa venceu 7 dos 8 jogos disputados. Paulo Fonseca, que disse também que a prioridade do Porto este ano é o campeonato, mas deixou claro que a equipa pretende chegar nesta prova o mais longe possível. Do lado dos alemães, que jogam pela primeira vez com uma equipa portuguesa nas competições europeias, o objetivo é conseguir aqui um bom resultado para depois discutir a eliminatória no jogo da segunda mão. No lado do Futebol Clube do Porto há 2 baixas relevantes na equipa. Steven Defour, que está lesionado há já algumas semanas, não foi por isso, como é óbvio, convocado, mas também Abdoulaye, que regressou ao plantel do Porto depois de ter estado emprestado ao Guimarães. Abdoulaye jogou também na Liga Europa pelo Vitória de Guimarães, não pode por isso ser hoje utilizado. Não jogando Abdoulaye, que tem sido titular nos últimos jogos, Maicon vai regressar ao centro da defesa do Futebol Clube do Porto. Essa deve ser de resto a única alteração que Paulo Fonseca vai fazer no 11 inicial que tem utilizado nos últimos jogos. Isto porque Carlos Eduardo, que tem sido também habitualmente titular, já recuperou de uma lesão, é certo, foi convocado, mas deve começar o jogo no banco de suplentes. O Porto deve então entrar em campo com o seguinte 11, mais logo: Elton na baliza, depois no lado direito da defesa Danilo, os 2 centrais devem ser Maicon e Mangala, no lado esquerdo Alexandro. No meio campo 3 homens, Fernando, Herrera e Josué, depois no ataque Ricardo Quaresma no lado direito, Varela no lado esquerdo. O ponta de lança deve ser, como habitualmente, a Jackson Martínez, que de resto vai fazer a estreia nesta competição. Ele nunca jogou na Liga Europa. O jogo começa então às 20h05, aqui no estádio do Dragão. Vai ter transmissão em direto na SIC. O jogo em campo e os repórteres no terreno. Na Grécia, a equipa, neste caso da SIC, que por lá anda a acompanhar a missão do Benfica em Salónica. Irá defrontar o PAOK. Ficam as imagens dos bastidores, tudo o que se faz, o trabalho que existe para se relatar uma história como esta. As imagens que saltam da Grécia e entram na SIC, no site, no Facebook, no Twitter, no Instagram, as redes sociais e a janela que se abre para mostrar tudo o que se passa, minuto a minuto, dentro e fora de campo, os desafios do Porto e do Benfica, as 2 equipas portuguesas que se mantêm ainda na luta europeia.
Em destaque ao longo de todo este dia informativo vai estar naturalmente a Liga Europa, os jogos do Benfica e do Porto, não só a cobertura televisiva, neste caso a partir da Regi. Neste momento estamos a acompanhar o Jornal de Desporto aqui na SIC Notícias, que terá uma cobertura alargada ao longo de todo o dia, igualmente também nas redes sociais Facebook e Twitter e também no renovado site da SIC, onde poderá ver os principais momentos de ambos os jogos e acompanhar também em direto o jogo que será transmitido pela SIC a partir das 25, o jogo que se disputa no Dragão. A SIC transmite logo a seguir ao Jornal da Noite a partida do Porto frente ao Eintracht Frankfurt a partir das 8h05. Depois do final da SIC Notícias, abre espaço para um especial Liga Europa, sempre em destaque nas redes sociais. Para passarmos esta eliminatória, este jogo pode ter um caráter decisivo. É fundamental também porque para passar esta eliminatória temos que vencer. Quanto a essa questão de não termos vencido nas competições europeias, acho que está aos olhos de toda a gente o porquê de não termos vencido, devido às circunstâncias dos próprios jogos, até porque nas competições europeias realizamos dos nossos melhores jogos desta temporada. Esta eliminatória e passar esta eliminatória é também importante em termos financeiros depois da eliminação da Champions? Essa é uma questão que não deve ser colocada a mim. Agora compreendo a importância deste jogo a todos os níveis. E há um favorito para este jogo, para esta eliminatória? O favoritismo é subjetivo. No fundo, é perceber a importância deste jogo, encará-lo como um jogo que nós percebemos que é eliminar e demonstrar lá dentro a nossa ambição e, sobretudo, a nossa motivação para passar esta eliminatória. Aquilo que já conhece, aquilo que estudou do adversário, quais são os pontos fortes desta equipa alemã e de que forma é que o Porto pode contrariá-los? Bem, eu não alinho muito nesta tendência que há para desvalorizar aquilo que é a equipa do Eintracht, até porque esta equipa ganhou dos 8 jogos que disputou na Liga Europa, venceu 7. É uma equipa muito forte do ponto de vista físico, com características e um sistema de jogo muito próprios, e que nós sabemos que é uma equipa intensa, que vai nos criar dificuldades, mas como disse, nós estamos motivados e queremos passar esta eliminatória. Nos últimos 2 jogos jogaram os mesmos 3 jogadores do Porto no meio campo. Essa estabilidade tem sido benéfica para a equipa, na sua opinião? Sim, penso que sim. A verdade é que se tem falado muito nas constantes alterações, não se tem falado no porquê dessas alterações. E é sabido que tem havido lesões da parte do Fernando, do Defour, do próprio Carlos Eduardo, que não nos têm permitido ter essa estabilidade. Neste momento conseguimos repetir o 11 por força dos jogadores disponíveis que temos. Obviamente que, estando a equipa no nível a que esteve, isso traz mais confiança não só à equipa, mas também aos próprios jogadores. Paulo Fonseca, há 3 anos o Porto venceu esta competição. Este ano sonha com a chegada à final, por exemplo? Há que ser realista e perceber que mais importante do que pensar na final é pensar neste próximo jogo. Jorge Jesus abriu o jogo em Salónica. Jardel e Soleimani substituem os lesionados Gaetan e Garay frente ao PAOK. O estatuto favorito no futebol é subjetivo. O PAOK é uma equipa que fez uma boa fase de grupos, é uma equipa forte e penso que nos 2 jogos portanto, tanto hoje aqui como o próximo jogo em Lisboa vai ser decidido e penso que vai ser uma eliminatória equilibrada. Sálvio está de regresso à equipa, passou 5 meses e meio na bancada por lesão. Veo a equipa muy bien, que fue creciendo durante la temporada mucho
y la verdad que eso a mí me ponía muy contento. O PAOK enfrenta a qualidade do Benfica olhos nos olhos. O aviso segue em português do Brasil. E se o Benfica está achando que as coisas vão ser fáceis, acho que aí que as coisas vão complicar do lado deles. Estão achando, colocando o Benfica como já na próxima fase, mas a gente tem que provar isso amanhã. Lino, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, deve jogar de início frente ao Benfica, ao lado do ex-encarnado Katsuranis. De fora fica o português Miguel Vítor. Vítor Caldas, Gonçalo Azevedo Ferreira, SIC, Salónica. Nós dissemos atempadamente, eu próprio disse também, que se o Tribunal Constitucional achasse que as perguntas não eram suficientemente claras, que nós estávamos na disponibilidade de as reformular. É preciso estudar os termos do acórdão para perceber em que termos é que o Tribunal Constitucional recomenda que essas perguntas sejam feitas. Quando se faz uma proposta de referendo, faz com convicção. Faz pela democracia e pela representatividade da democracia. Não se faz por taticismos partidários, nem por mera política partidária do dia-a-dia. Falta também nós esperarmos pela mensagem do Sr. Presidente da República e pela devolução ou não, do diploma à Assembleia da República. Portanto, tudo que seja extemporâneo, tudo que seja precipitado, tudo que seja fazer pequena política com esta matéria, não vai ser a postura do Partido Social Democrata, certamente. Eu cheguei à praça pouco depois, entrei pelo lado oposto e nessa altura estavam a ser alinhados os cadáveres de alguns manifestantes. Eu contei pelo menos 12 cadáveres. Aqui no Hotel Ucrânia está a funcionar um dos mais importantes hospitais de campanha montados pela organização que está a sustentar estes protestos e de acordo com os médicos voluntários que fazem funcionar este hospital, havia ali hoje outros 12 corpos, por isso apenas entre os manifestantes haveria a registrar 24 vítimas mortais. De acordo com uma rádio ucraniana, haverá também a registrar dezenas de mortos entre as fileiras das forças da ordem, mas essa informação é muito mais difícil de confirmar. Aquilo que eu vi foi isso, foi esses corpos na sequência dos embates desta manhã e depois, há cerca de uma hora, quando centenas de manifestantes tentavam reconstruir as barricadas destruídas na sequência dos confrontos desta manhã, quando centenas de pessoas em fila transportavam todo o tipo de destroços para reconstruir as barricadas, foram disparadas várias rajadas de tiros que acabaram por atingir pelo menos 2 manifestantes que foram assistidos aqui neste hospital de campanha. O advogado de defesa de Paiva Nunes, na altura da GTDP Imobiliária, apresentou um requerimento que diz, portanto, o que diz este advogado? Que ainda será junto ao processo um código de conduta interno da EDP Imobiliária e que, portanto, sendo junto uma prova ao processo, poderá ser o caso, inclusive, de se chamar testemunhas relacionadas com este código de conduta interno, ou seja, que não faz sentido nenhum começar as alegações finais sem esgotar o contraditório. E diz este advogado de defesa, Castanheira Neves, que seria violado esse direito ao contraditório e que não faria sentido começar então as alegações finais esta manhã. Depois de uma pausa, o Procurador do Ministério Público veio já falar numa recalendarização das alegações finais. São realmente muitos advogados de defesa, estamos a falar de 34 arguidos e 2 empresas que se sentam no banco dos réus neste mega processo que começou há mais de 2 anos e, portanto, é muito difícil conciliar datas que agradem a todos e, como digo, essas datas a muito custo tinham sido marcadas, começavam hoje e duravam até dia 26 de março e agora estão então a discutir novas datas para começar então as alegações finais deste julgamento em que está em causa uma rede de corrupção e tráfico de influências que envolve nomes conhecidos como o de Armando Vara e de José Penedo. O caos que domina Kiev reflete-se na diplomacia e na cobertura mediática. Há informações contraditórias sobre a agenda dos 3 ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia que se encontram na capital da Ucrânia para encontros com o presidente e com a oposição.
De acordo com as últimas informações, os ministros da Alemanha, França e Polónia estarão ainda reunidos com Viktor Yanukovych para tentar encontrar uma resposta para a crise. Esta tarde tem encontro marcado em Bruxelas, uma reunião de emergência onde os 28 países da União Europeia deverão decidir sanções contra a Ucrânia. O responsável pela diplomacia francesa já afirmou que as eleições são a única saída possível para a crise. Entretanto, o representante da Amnistia Internacional na Ucrânia veio denunciar a apatia e a desorientação da Europa, afirmando que enquanto as pessoas estão a ser abatidas nas ruas de Kiev, a União Europeia continua a pensar no que há de fazer. Por sua vez, a Rússia mostra-se impaciente com aquilo que considera ser a falta de músculo do regime ucraniano, apelando ao poder para que não se deixe pisar pela oposição. O primeiro-ministro russo diz que só vai cooperar com uma administração ucraniana legítima e eficaz e que é preciso que a liderança recupere boa forma. Barack Obama já apelou ao presidente ucraniano para que garanta aos manifestantes pacíficos o direito a poderem manifestar-se em segurança e sem medo de repressões. Washington condenou a violência e ameaçou juntar-se à União Europeia na aplicação de sanções. We hold the Ukrainian government primarily responsible for making sure that it is dealing with peaceful protesters in an appropriate way, that the Ukrainian people are able to assemble and speak freely about their interests without fear of repression. And we'll be monitoring very carefully the situation, recognizing that along with our European partners and the international community, there will be consequences if people step over the line. A crise ucraniana está também a ter impacto nos Jogos Olímpicos de Inverno. Em solidariedade com os manifestantes, alguns atletas da comitiva ucraniana, como a esquiadora Bogdana Matsotska e o treinador, abandonaram a Rússia e voltaram a casa. Este é o som das tréguas decretadas ontem pelo presidente ucraniano. Explosões, tiros, tudo igual a uma batalha. O cessar-fogo foi decretado ao mesmo tempo que eram reforçados os poderes dos militares, a quem Yanukovych ordenou uma operação antiterrorista. Para isso substituiu o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que já tinha dito que ninguém tem o direito de utilizar as Forças Armadas para limitar os direitos dos cidadãos. Afastado um defensor de uma resolução pacífica, nomeado um militar capaz de executar as ordens presidenciais. O exército está agora autorizado a utilizar as armas e a limitar a circulação para neutralizar os extremistas infiltrados nas manifestações. Os militares podem ainda efetuar controlos de identidade ou deter pessoas que cometam atos considerados ilegais. Це не екстремізм, не тероризм, хоча методи не дуже популярні серед. Os manifestantes dizem que não são terroristas nem extremistas, mas que neste momento já não há diálogo possível. Dizem que está à vista a trégua anunciada e que são obrigados a defenderem-se. Aguentaram tempo demais a corrupção instalada, os roubos, tudo. Tal como ontem, manifestantes com a cara tapada atiraram coquetéis Molotov e pedras contra a polícia anti-motim. A polícia afirma que usou balas de borracha contra atiradores que estão a usar fogo real. Os manifestantes dizem que se limitam a responder a um ataque. Um órgão de comunicação social local avança que um grupo de manifestantes sequestrou um grupo de polícias. A escalada de violência levou já à evacuação do parlamento ucraniano. O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev foi claro e diz que o poder ucraniano não deve permitir transformar-se num tapete onde se possa limpar os pés. Ou seja, Moscovo, ao contrário da União Europeia, não manda delegações para servir de intermediário nas conversações, mas manda mensagens muito claras de que Yanukovych tem apenas uma saída, é recorrer a todos os meios, incluindo a força, para repor a situação no país. A tática de Moscovo neste momento em relação ao papel da União Europeia tem sido uma tática de esperar para ver. Ou seja, a União Europeia não tem conseguido resolver problema nenhum na Ucrânia. Moscovo espera que hoje os ministros da União Europeia saiam também de Moscovo de mãos a abanar
e então, depois de ver e de mostrar que a União Europeia não é capaz de resolver o problema, aí a Rússia é capaz de ainda mais ativar as suas posições e endurecer as suas posições. O que se pode esperar desta reunião é que, pelo menos, esta notícia de um entendimento ou de uma trégua entre o presidente Yanukovych e a oposição será vista com prudência e com alguma dúvida, porque já houve vários acordos no passado, até já houve amnistias e a situação continua grave. Além disso, esta trégua tende a abrir o caminho para negociações para uma solução mais duradoura. No entanto, o início de negociações não quer dizer que se chegue a um acordo que seja aceitável pela União Europeia.